dispensar qualquer elogio aqui para a doutora Mariana, que é sempre brilhante nas suas falas, a técnica dela, e mais uma vez contribuiu muito, dando já, como da outra vez, que nem foi tão específico assim, já deu bastante contribuição com algumas propostas, dessa vez, mas ainda que a gente vai poder desenvolver mais hoje, né? Ela já deu bastante um bom estágio para a gente desenvolver essas propostas que ela levantou. E de experiências também de São Paulo, e o conhecimento histórico do instrumento do orçamento participativo mesmo. Agora eu passo a palavra para o doutor Rafael. Por favor, doutor. Boa noite. Queria agradecer a presença de todos. Também sou membro da Comissão de Direito Urbanístico da OAB. Queria agradecer o empenho do Dr. Alexandre, nosso presidente da comissão, e ao Dr. Daniel Blinkenstein, presidente da OAB Campinas, pelo entendimento e da importância da contribuição que a OAB vem tentando dar nessa discussão tão premente para a nossa cidade, considerando aí que em 2016 Campinas deverá ter já um plano diretor revisado, reformulado, e acho que a OAB dá a sua contribuição para o debate amplo e democrático que já deveria estar acontecendo na cidade. Acho que essa atividade hoje é num momento muito importante para a nossa cidade, para o nosso país, como bem disse aqui os outros, o Pedro e o Alexandre. A gente hoje relembra os 50 anos da ditadura civil-militar que se estabeleceu no nosso país durante tantos anos, e a OAB sempre foi uma entidade que foi uma das entidades ponta de lança no enfrentamento e na tentativa de restabelecer o funcionamento democrático no nosso país. Então acho que é um momento importante, e nós tivemos muitos advogados que nos orgulham, né, orgulham a classe, que lutaram, enfrentaram e expuseram todos os desmandos desse regime, que ainda há muito entulho a ser removido, e a gente segue nesse embate. Bom, esse debate, na verdade, acabou se decorrendo depois do último, que a gente sentiu a necessidade de se aprofundar um pouco mais no que se refere especificamente aos temas de audiência pública e orçamento. E não dá para falar desses dois temas sem a gente resgatar um pouco a questão da participação como um todo, né? Como é que a gente cria mecanismos e ferramentas para que a gente possa, de alguma maneira, fazer a efetivação disso. E a legislação, como a doutora Mariana, com todo o rigor, que lhe é contumaz e que nos auxilia bastante aí, que a legislação ambiental, de uma maneira geral, e a urbanística em particular, ela é um palco importante no que se refere à participação e à vinculação dessa participação. E aí, não só a nossa Constituição de 88, mas o Estatuto da Cidade, uma série de outras legislações garantem essa possibilidade, em que pese tem sido de maneira sistemática desrespeitadas, seja pelo judiciário, seja pelo legislativo, principalmente pelo executivo, nas mais diversas instâncias do país. Bom, e durante até o ano passado eu cumpri o mandato como presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. A princípio, as audiências públicas elas não necessariamente têm uma vinculação com os conselhos, mas quando a gente percebe que nem os conselhos municipais são respeitados em todo o seu poder deliberativo e consultivo, a gente percebe que dificilmente as audiências públicas serão respeitadas, né? Não, a gente que está acostumado, eu conheço aqui várias pessoas que estão habituadas, são as figurinhas como, né, quando a gente aponta na porta, a pessoa que está na mesa falando, nossa, chegou. Vários de nós aqui temos esse carimbo na testa, e a gente sabe bem o que é isso. A cara desaba assim quando vê a gente apontando na porta ali, botando o nome para escrever, então complicou ainda mais. O pessoal dá risada porque se reconhece, né? Bom, de qualquer maneira, nenhum maior especialista em um determinado tema consegue, sem ter acesso aos documentos iniciais, em 3 minutos, 2 minutos, se expressar e se colocar no que se refere à questão. Então,
realmente concordo com a doutora quando diz que o negócio fica cartorial, né? A gente finge que é democrático, as pessoas fingem que participam e, enfim, e eu acho que não há fórmula temporal que vai dar conta disso. O que a gente precisa é de processos de participação que venham num encadeamento lógico que culminem numa decisão, não é? Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui hoje é basicamente isso. Agora, qual é o empenho dos poderes legislativos e executivos para auxiliar e participar de eventos de uma entidade como a OAB, e aí aqui outras tantas entidades profissionais poderiam dar essa contribuição, né? De que maneira isso é possível a gente poder olhar isso de uma maneira crítica, porque não será uma audiência pública que dará conta da participação, né? Eu insisto nisso. Se a gente não tiver, como a doutora Mariana bem disse, um investimento público nisso, recursos públicos nesse investimento, nesse tipo de coisa, a gente vai continuar fazendo de conta que participa, né? As audiências públicas elas não vão ter vinculação, não vão ter... nós precisamos criar mecanismos de obrigatoriedade das decisões das audiências públicas, né? De algum tipo de vinculação, ao menos que o gestor público precise responder de maneira técnica e qualificada isso, né? Às vezes você coloca um questionamento para o gestor público e ele diz: olha, você não entendeu, eu estou aqui há 2 horas falando para você e você não entendeu o que eu falei. Para o próximo inscrito. É normalmente assim que acontece, né? Então, eu acho que a gente precisa superar isso de uma maneira de um encadeamento lógico de participação, né? Para que a gente possa, e um caráter vinculante dessas audiências. Então, ou seja, um determinado tema, ele não pode se esgotar numa única audiência pública. Você precisa ter um encadeamento de uma série de audiências públicas que os seus assuntos e suas pautas, elas vão se concatenando para culminar num processo de decisão e de algum resultado daquela audiência pública, né? Bom, isso particularmente com relação às audiências públicas, e nós temos um exemplo. Hoje aqui na Câmara, a gente aqui no início da atividade, a gente conversando, percebemos que a Câmara de Vereadores hoje votou na sua legalidade um projeto de lei no que se discute é o zoneamento urbano em algumas regiões da cidade, né? E os vereadores dessa casa, salvo raras e honrosas exceções, votaram a favor na legalidade de uma legislação que discute zoneamento urbano, e nós soubemos aqui por conselheiros do CONDEMA e do CMDU que não passou por nenhum desses 2 conselhos qualquer discussão sobre isso, né? Então você faz uma audiência pública como a que teve hoje, né? Durante o dia, dá um verniz de participação e toca a bola para frente. Então é esse tipo de coisa que a gente precisa pensar, um arcabouço legal, que o plano diretor, e aí falando do nosso tema maior aqui, precisa garantir no seu texto uma possibilidade de que, se não houver a participação, aquilo não será legal, né? Aquilo lá estará infringindo o plano diretor, e o plano diretor, eu entendo que tem a possibilidade de prever no texto da legislação mecanismos de efetivação dessa participação democrática, seja privilegiando os conselhos municipais, seja pensando uma concatenação de espaços aí. E aí, porque por falta de participação não é. A gente observa, a efeito de comparação, a questão das conferências, que há um esforço gigantesco por parte da sociedade civil, há muito recurso imbuído nisso para se efetivar, e depois a gente observa que são colocadas devidamente numa gaveta ali, e as políticas públicas muitas vezes colidem frontalmente com as decisões sobre nas quais versaram as conferências públicas. Então, um bom plano diretor para Campinas precisa obrigar que o gestor público se vincule às deliberações das conferências referentes ao tema, né? E com relação ao orçamento participativo, eu também sou conselheiro do orçamento participativo na temática ambiental, meio ambiente. E, na verdade, quando a gente observa que
as deliberações e as discussões dos conselhos de orçamento participativo não apenas é um valor ínfimo do orçamento, muito, muito pequeno. Os municípios do país que mais avançaram em alguns momentos chegaram a 10% dos investimentos de orçamento participativo. Ou seja, é um valor muito ínfimo, e esse valor ínfimo é contingenciado pelo executivo. Então nem tudo que é aprovado no orçamento participativo é implementado. É só a gente ver o acúmulo de demandas dos últimos anos do orçamento participativo em Campinas, simplesmente não foram implementados. E são coisas muito pequenas, ou seja, sequer as coisas pequenas são implementadas no orçamento participativo. Né? Ou seja, há uma frontal desfaçatez por parte do gestor público com a participação popular. E falando de orçamento, do orçamento participativo, a gente tem uma série de legislações. A própria discussão de lei orçamentária já é um conceito de participação. A lei orçamentária como um todo deveria ter participação. Quer dizer, há audiências públicas para discutir orçamento, as leis orçamentárias, aonde o executivo, em tese, formula uma proposta de lei orçamentária, remete aqui para essa casa, que seria o palco da representação mais ampla e democrática da sociedade, que é o legislativo. O legislativo, em conjunto com a sociedade, debate essa lei orçamentária, ou a ouve em audiências públicas, propõe emendas e vota essa lei orçamentária de maneira geral. Não é o que acontece. Né? Não é o que acontece. O executivo determina, a gente vê um grave problema no país de independência do poder legislativo em todas as esferas, em todos os municípios e estados, enfim, e no Congresso Nacional, um problema grave de independência, e o que acontece é engolido, é feito goela abaixo essa lei orçamentária proposta pelo Executivo, salvo uma emenda ou outra aqui, quando teve maior mobilização, é aprovada uma emenda de algum vereador. Caso contrário, são todas rechaçadas e essa lei orçamentária. Então, ou seja, o próprio processo de orçamento, né, como um todo, não apenas o orçamento participativo, mas o orçamento como um todo, deveria ser palco de discussões e aprofundamento e vinculação dessa participação. Então, ou seja, nós não vamos suprir isso numa noite, numa audiência pública, ou numa manhã, ou numa tarde. É essencial que a gente garanta os tempos para isso, os horários mais adequados. Mas se não houver um encadeamento lógico disso, a gente vai continuar com os nossos 2 ou 3 minutos de participação e isso não vai avançar. Para efeito de comparação, eu trouxe aqui 3 imagens que exemplificam um pouquinho do que eu estou falando. Bom, esse aqui é para efeito de comparação, a fonte aqui é a Auditoria Cidadã de Dívida, que é uma iniciativa de vários setores da sociedade civil que analisam os orçamentos públicos da União. Esse aqui é o orçamento de 2013. Né? Eu não sei se está bem visível aí, mas se pudesse apagar aquela primeira luz ali, talvez possa ajudar. Bom, de qualquer maneira, se a gente observar essa parte em amarelo aqui, ó, no ano de 2013, os recursos do governo federal, e aí se a gente pensar que a cada ano que passa os municípios estão ficando com menos recurso e mais recursos estão sendo direcionados para o governo federal, 40,30% do orçamento da União, ou seja, 718 bilhões de reais, foram para pagamentos de juros e amortizações da dívida pública. Ou seja, imaginem só esses recursos investidos em saúde, educação, cultura, na defesa do meio ambiente, o quanto a gente não poderia avançar. Então, eu me questiono quantos % da sociedade brasileira participou dessas decisões no que se refere ao orçamento público da União. Né? E aí a coisa permanece. Né? Em 2014, por exemplo, 42,04% de juros e amortizações da dívida do nosso orçamento público. Ou seja, não há meia, não há cueca que caiba tanto dinheiro assim. Então, o maior ralo
né, do nosso orçamento público é o institucionalizado mesmo, através das leis orçamentárias. E tenho certeza, se a gente tivesse um amplo debate com a sociedade brasileira, talvez ela não concordasse que 42,04% fosse para pagar juros e amortizações da dívida. Para efeito de comparação, pegando alguns exemplos aqui dos nossos vizinhos, o Equador começou um processo em 2007 de auditoria na sua dívida pública e em 2009 concluiu que 70% da sua dívida pública era ilegal, irregular e cancelou 70% da sua dívida pública. Isso, evidentemente, a gente não viu nos grandes meios de comunicação, mas foi aprovado, o Congresso do equatoriano aprovou a redução de 70% da dívida pública. Não é? Então, ou seja, há possibilidades, há formas, e a nossa Constituição Federal de 1988, nos seus dispositivos transitórios, ela garante que o Brasil fará uma auditoria da dívida pública. Foi em 1988. Até hoje nós não fizemos. A gente precisava entender por que isso não foi feito. Está garantido na Constituição e a gente, por conta desse ralo que todo ano escorre dos nossos cofres, ou seja, é um exemplo que eu trago aqui para vocês, o quanto nós temos que avançar na participação do orçamento, né? Não o orçamento participativo, mas na participação do orçamento, talvez, para que a gente possa, de alguma maneira, poder avançar. E eu acho que o nosso plano diretor pode e deve, e há respaldo no Estatuto da Cidade, na Constituição Federal, para que a gente possa garantir esses mecanismos e essas ferramentas. E isso não vai ser possível se o Executivo não se convencer, por bem ou por mal, de que o processo participativo precisa começar agora, e de toda a sociedade. Porque senão o que vai acontecer, como sempre acontece? Em 2006, em 2016 vai ser feita algumas audiências públicas, no afogadilho, 2 ou 3 minutos para cada um de nós falarmos, e aí vai se aprovar mais uma vez uma nova legislação que não garante regras claras para o setor imobiliário, que não garante o desenvolvimento da cidade de maneira justa e sustentável, enfim. Então, ou seja, nós precisamos garantir isso, arcabouço legal, e eu tenho certeza que a OAB vai estar disposta nisso. E por fim, a última imagem que eu queria mostrar, porque já acabou o meu tempo, é de uma faixa que está... Oi? Eu tenho 3 minutos aí. Opa. Então aqui dá para falar um pouco sobre essa faixa aqui, que foi colocada na Avenida Norte Sul, em Campinas, muito recentemente. Né? Ou seja, Campinas deve ter, esse ano eu não conheço, mas nos outros anos veio num segmento de cerca de 20 milhões de reais anuais para comunicação social, ou seja, propaganda. Aí a gente passa lá na Avenida Norte Sul e vê uma faixa assim, OP, Assembleia, orçamento participativo na sua região, venha discutir novas demandas. Né? Quando, onde, que horário? Né? Eu pensei em sentar ali com algumas pessoas e começar a conversar sobre orçamento participativo, mas não tinha, né? Tinha ninguém que me auxiliasse nesse sentido. Eu confesso que eu fiquei uns 10 minutos olhando para essa faixa, mas não discuti com ninguém. Nem as minhas... que não são novas demandas, na verdade, eu acho que são antigas demandas ali que precisariam ser discutidas. Então eu, como um ex-presidente do CONDEMA, continuo como conselheiro do CONDEMA, membro do Conselho do Orçamento Participativo, olhei para aquilo e não soube entender muito e interpretar o que estava colocado nessa faixa, que ainda deve estar na Avenida Norte Sul, tem no Taquaral, tem em vários pontos da cidade, uma faixa como essa. Né? Ou seja, que tipo de critério de trabalho que nós estamos fazendo, né, para que a gente possa, de alguma maneira, garantir o processo de participação real dos cidadãos. Né? Que a gente possa não só fazer as reuniões aqui no centro, ou na região mais central da cidade, mas que a gente possa, de alguma maneira, ir até os bairros, fazer essa discussão nas comunidades. As pessoas, elas estão organizadas, elas se organizam na igreja, nos clubes, em alguns espaços. Né? Eu acho que se a gente tivesse um processo, um desejo político, uma vontade política, porque, infelizmente, o gestor público no Brasil, de maneira geral, ele vê a participação como coisa da oposição. Né? Ixi, veio aqui, a audiência pública é o momento que eu aturo a oposição gritar. Aí eu fecho e vou cuidar do que realmente importa.
não é? Então, e esse tipo de coisa a gente não pode mais permitir que se aconteça, que está na nossa cidade e que está no nosso país. Não é? Então, o que a gente precisa fazer é, e aí a OAB está se esforçando nesse sentido, e a gente espera ter o espaço no executivo e no legislativo, que isso não aconteça. Né? Que quando chegar uma legislação aqui para a Câmara de Vereadores debater, a primeira coisa que se faz é olhar e falar assim, foram ouvidos os conselhos? Não, então nós não podemos votar essa lei aqui, né? Ainda mais na sua legalidade. Porque também o que a gente às vezes vem conversar com a maioria dos vereadores aqui, e o que nós ouvimos? Ah, não, professor, fica tranquilo, é só em primeira votação. Depois a gente abre, a gente discute com vocês, a gente vota em segunda. Né? Não, você não pode votar a legalidade de uma lei se você não garantir que ela tenha cumprido o seu rito adequado anteriormente, inclusive para municiar os vereadores na opinião dos conselhos. Então, o vereador vai poder olhar e falar assim, bom, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano decidiu dessa maneira. O Conselho Municipal de Meio Ambiente decidiu dessa maneira. Porque aí assim a gente vai poder, de alguma maneira, garantir a efetividade disso. Porque senão a gente vai ficar falando ao vento e vamos continuar aumentando o fosso que existe entre representantes e representados. Eu insisti isso na nossa última palestra, que o fosso entre representantes e representados só aumenta. Não é? Ou seja, então aí a gente começa a entender as manifestações que estão na rua, a gente começa a entender uma série de questões e a gente segue nesse trabalho, a gente segue nesse esforço, porque só assim a gente vai construir uma cidade e um país para todos e não só para alguns, né? É isso. Obrigado.